Pois bem, como eu disse, a aula de hoje é para dar seguimento ao curso e falar sobre algumas orientações das últimas semanas, tá bem? Quem teve dificuldade com as atividades, eu vou mostrar agora quais foram os passo a passos desde a primeira semana até a oitava semana, que foi realizada, a oitava semana foi aberta a semana passada, e ainda está aberta todas as atividades para vocês responderem, tá bom? E é o seguinte, assim que a gente começou o curso, vocês se depararam com as seguintes instruções sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos do curso. Eu espero que para a maioria que pôde acompanhar o curso do começo até agora, vocês tenham chegado aos objetivos propostos, né? Que é utilizar de forma significativa os materiais e jogos do laboratório em sala de aula, podendo propiciar aos alunos aulas diferentes que possam fixar os conteúdos relacionados a essas ferramentas ou jogos que se encontram no laboratório. Quem participou dos encontros presenciais puderam ver exemplos, né, de gamificações que podem ser feitas com os alunos para tornar a aula um pouco mais dinâmica, né, e propícia ao conhecimento. Desde que o aluno participe, ele com certeza vai ter uma construção muito melhor do conhecimento do conteúdo matemático. Além disso, temos os objetivos específicos, que são promover a reflexão sobre a importância do laboratório, estimular o estudo e o uso eficaz dos jogos, isso a gente viu bastante, propor novas atividades, e isso foi o que a gente mais pegou carona, né? Todas as atividades quase das semanas que a gente foi disponibilizando para vocês, a gente pediu para que vocês propusessem novas atividades, para que vocês mostrassem que aquele jogo não serve só para as ideias que a gente deu, que eu e Rani, que somos os tutores, criamos, mas que vocês pudessem criar atividades novas. E, por fim, confeccionar materiais e jogos com materiais de baixo custo ou recicláveis, o que é muito interessante caso você não more perto de uma localidade que tenha um laboratório de ensino da matemática. Então, se você não tem aquelas ferramentas próximas de onde você mora, não tem um polo, não pode disponibilizar disso, nas últimas 2 semanas a gente trabalhou, na verdade, nas últimas 3 semanas, a gente trabalhou com a construção dessas ferramentas e de alguns jogos que podem ajudar os alunos a aprender melhor alguns conteúdos matemáticos, e essas construções sempre feitas com materiais de baixo custo, que você com pouco valor agregado, gastando bem pouco, você pode, ou gastando quase nada, se você utilizar materiais recicláveis, você pode construir esses jogos. Bom, então é o seguinte, basicamente aqui a gente só tem interações e informações, né, na página inicial do curso. Só são informações e interações, alguns avisos e o fórum de apresentação expectativa. Até aí, nada demais. Contrato pedagógico, enfim. Quando eu acredito que algumas pessoas que deixaram de fazer as atividades semanais tiveram dificuldades, deve ter sido em encontrar onde estava a atividade proposta. Então, essa é a parte importante desse vídeo. Em todas as semanas, as atividades propostas, você vai abrir a aula, e aqui eu estou mostrando no computador, daqui a pouco eu vou mostrar no celular. Você abre a aula, tem todas as orientações sobre os jogos, sobre o laboratório. Nesse caso, a primeira semana é só falando da importância do laboratório. E as orientações da semana, né? Ler o PDF do uso de jogos como metodologia no ensino da matemática, assistir a palestra do professor Ayrton e participar do fórum de dúvidas, se tiver alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer. E aqui é a atividade semanal. Essa é a atividade que vale nota, que a maioria participou, mas alguns não participaram de quase nenhuma semana. Então, essa atividade aqui é aquela que a gente falou, ó, se vocês participarem das atividades semanais, tiverem um aproveitamento acima de 70%, vocês vão pegar o certificado. Lembrando, certificado de 60 horas de conclusão de curso, conclusão do curso de extensão sobre o uso do laboratório de matemática. Então, vocês entram aqui ó, em fórum avaliativo. Isso aqui é pelo computador, daqui a pouco eu vou mostrar como é que você faz pelo celular. E aqui vocês vão ver, simplesmente a gente deixou um trecho, né, de um artigo de Oliveira e Kikuchi de 2018 e fizemos algumas perguntas, algumas dúvidas, né, que vocês podem parar e refletir sobre essas questões. A primeira delas é se o conteúdo que a gente vai ensinar em sala de aula, ele pode ser abordado de uma maneira diferente, sendo uma maneira diferente daquela de utilizar o quadro, de utilizar lápis, de utilizar atividade impressa. Será que tem como abordar esse conteúdo de uma maneira diferente? Uma boa pergunta.
Será que tem algum material concreto que a gente possa utilizar para facilitar a aprendizagem do aluno? É outra pergunta. E aí a gente concilia essas duas perguntas com a informação de que o laboratório ele contém ferramentas que podem nos ajudar em vários conteúdos matemáticos. Então, simplesmente a pergunta dessa semana é: na sua opinião, qual a importância da utilização dos materiais concretos como ferramentas matemáticas, visando a facilitação do ensino-aprendizagem? Tendo isso em vista, qual a necessidade da formação do professor, buscando compreender a utilização adequada desses materiais? Resumindo, a primeira pergunta é: para você, qual a importância de utilizar ferramentas, de utilizar jogos em sala de aula? Certo? Segunda pergunta: sabendo que existe uma importância nisso, qual é a necessidade de preparo do professor para utilizar essas ferramentas e para utilizar esses jogos? O professor pode levar uma ferramenta ou um jogo sem saber como funciona? Ele pode levar sem ter elaborado o seu plano de aula? Então, esse tipo de reflexão é que a gente provoca que vocês pensem, que vocês discutem entre si. Inclusive, alguns comentários aqui que foram avaliados. Tem alunos que vêm embaixo e complementam a opinião do colega. Então, para responder, vocês vão vir aqui, ó, simplesmente em responder, tá vendo? Tem um nomezinho aqui, ó, responder, vai clicar. Quando você clicar em responder, vai aparecer essa caixa de texto aqui. E nessa caixa, você pode simplesmente dar a sua opinião. Eu acredito, estou dando um exemplo, tá? Eu acredito que o laboratório... E aí, segue, certo? Vai embora. Sua opinião, vai escrever sobre o laboratório de matemática, sobre a importância, sobre o preparo do professor. Quando vocês terminarem eu vou cancelar aqui, ó. Quando vocês terminarem esse texto, caso vocês queiram colocar algum arquivo em Word, em PDF, vocês podem vir aqui, ó, em arquivos, tá vendo? Vocês vêm aqui, ó, nessa setinha aqui, tá? Não, na verdade, vocês vêm aqui, nessa paginazinha, que é para adicionar o documento. E aí você vai escolher arquivo. Se for no computador, é dessa forma, vai abrir suas pastas, ó, vem download, vem documento. Escolhe o arquivo e abre o arquivo e envia, tá? Caso você só queira participar, colocando aqui o textozinho, tudo tranquilo, vem aqui no final enviar a mensagem. Vou mostrar só a vocês como funciona a nossa avaliação, tá? Eu vou dar um exemplo de Getro. Getro tá por aí, né? Pronto. Vou dar um exemplo de Getro. Deixa eu olhar a participação de Getro aqui nessa semana. Aqui, ó. Comentário de Getro, tá? Getro Manuel Alves da Silva. Entro aqui no comentário de Getro e vou dar uma lida no que Getro colocou pra gente, ó. Boa noite. Desde minha juventude como estudante no ensino médio, muito me questionava a respeito das aulas de física, química, biologia e matemática, tendo em vista que os conteúdos eram passados em quase sua totalidade de forma expositiva, sendo minha experiência com laboratório quase inexistente. E Getro continua. Dá toda a sua opinião sobre a utilização do laboratório e da importância da formação do professor. Então, como o comentário de Getro foi bem elaborado, abordando todos os temas que foi pedido, eu pontuei Getro com a nota 100. Eu poderia ter pontuado de maneira diferente, tá? É assim que funciona a nossa avaliação, ó. Tem uma escala de 0 a 100 e a gente coloca a nota, certo? Então, além de eu ter pontuado o Getro, ele deve ter visto o feedback que eu coloquei uma mensagenzinha para ele, principalmente para incentivar que vocês participem, vão na próxima semana, que a gente realmente está vendo a interação de vocês. Boa noite, gente. Ranei que está falando aqui, a outra tutora. Boa noite, gente. Então, né, essa reunião ela tem o objetivo da gente explicar para vocês as atividades da semana. Como o Douglas falou em algum momento, a gente precisa realmente que vocês realizem essas atividades para que a gente possa emitir o certificado. É um certificado de 60 horas, é um certificado assim que tem uma carga horária grande, é importante, principalmente para alguns aqui que são estudantes ainda, enfim. Mas qualquer dúvida a gente está à disposição, tanto agora na reunião vocês podem falar, eu também estou olhando aqui o bate-papo. Então, qualquer dúvida, podem falar, podem abrir o microfone ou podem falar aí no bate-papo que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Ou, se surgir alguma dúvida durante a semana, na realização das atividades, é só falar no grupo ou no individual mesmo, no WhatsApp, tá certo? Mas pode continuar aí, Douglas. Continuando. Esse foi o fórum avaliativo da aula 1.
Então, aula 1, aula 2... A aula 2 foi fórum também. Foi fórum. É Aqui, ó. da mesma forma. A aula 3 Aula não, a aula 2... 3 não. A aula 3 foi A aula questionário. 3 foi questionário, isso. A aula 2 também, a mesma coisa, só que nessa aula a gente já começa a falar sobre os jogos presentes no laboratório. São eles Mosaic e Tangram, a gente tem toda a definição aqui dos jogos. E aqui tem os livros. Eu vou deixar para a Rani abordar os livros, porque a gente não vai explicar livro por livro, né? A gente vai falar só sobre o que contém nos livros e como vocês imprimirem para levar essas atividades para a sala de aula, se preferirem. A aula 2 também é um fórum, da mesma forma que vocês participaram da primeira, quando vocês realizarem as atividades, ou se já realizaram, da semana 1, semana 2, a mesma coisa, é um fórum. Perdão. Vocês vêm aqui na aula 2, vêm responder, mesma coisa, vem qual é o questionamento da semana e vem responder, deem lá sua participação, sua explanação sobre o que você entendeu, tranquilidade. A gente vai avaliar da melhor forma possível. Tenho certeza que ninguém vai sair prejudicado. Participem, que vai dar tudo certo. E agora vamos para a aula 3, que na aula 3 é a primeira que tem algo diferente, tá? Na aula 3, a gente colocou um questionário sobre triângulos construtores e quadro trigonométrico. Tem aqui esse questionário, tem vários vídeos, se vocês quiserem. Inclusive, eu recomendo bastante que vocês vejam essa construção do quadro trigonométrico no GeoGebra, porque mesmo que você não tenha o instrumento quadro trigonométrico, que é difícil de encontrar, só nos laboratórios eu acho que você consegue encontrar, mas você consegue construir no seu próprio computador e utilizar no slide, né? No data show, no projetor, na sua sala de aula. E aqui o questionário, né? Para vocês verem, eu vou abrir o questionário. Questionário simples. Vamos visualizar o questionário agora. Qual o objetivo geral dos triângulos construtores? Para escolher uma opção, é um jogo de tabuleiro, é uma importante ferramenta destinada ao estudo de funções de segundo grau, um jogo de raciocínio lógico, cuja principal finalidade é instigar os alunos a pensarem de maneira mais veloz, ou é uma ferramenta que destina-se a contribuir no desenvolvimento de discriminação visual das formas geométricas. Então aqui você vai marcar sua alternativa que você escolher e próxima página. Na segunda, vocês encontram aqui, qual a vantagem direta da utilização da ferramenta Triângulos Construtores? Não existe vantagem nenhuma. Propicia o aluno o estímulo e a curiosidade e a descoberta da identificação das figuras. E aí você lê, marca, próxima página, tá? Questionário bem simples. Ao chegar no final do questionário, vocês vêm em finalizar a tentativa. Assim que vocês finalizarem, vocês já vão ter sua notinha do questionário. Alguma dúvida? Qualquer momento que tiverem dúvida, podem perguntar. Na aula 4, também é uma atividade diferente. A gente pediu um envio de arquivo na aula 4. O envio de arquivo referente ao quê? Como é que funciona? Eu vou mostrar como funciona e referente ao que é. Na aula 4, a proposta é a seguinte: elabore um plano de aula inserindo no mesmo a utilização de algum jogo ou ferramenta já apresentado nas semanas anteriores ou na semana atual. Vocês podem colocar não só das semanas anteriores ou da atual. Como a gente já está na última semana, quem ainda não fez pode colocar de qualquer ferramenta estudada no curso. Qualquer uma que foi estudada. Elabora um plano de aula, qual ferramenta, qual a finalidade, objetivos, tempo de duração da aula, atividade relacionada, tudo certinho no plano de aula e envie. Aqui está o modelo, vocês podem baixar, só clicar aqui que vai baixar, e podem editar, certo? Vocês, nesse caso aqui para mim, nessa forma aqui não aparece como enviar, mas é do mesmo jeito quando eu abrir lá o outro questionário. Vai ter a opçãozinha assim, enviar arquivo. Vocês vão clicar e tem lá, para vocês adicionarem o arquivo que vocês vão enviar. As semanas 5, 6 e 7, 5, fórum avaliativo, a mesma coisa, é só participar, comentar. 6 também, mesma coisa, fórum avaliativo. E 7 também a mesma coisa, fórum avaliativo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a semana 8. A semana 8, ela é a última semana, é a semana de fechamento e é o fórum avaliativo mais importante. A gente vai destinar a essa semana 8 30% da nota do curso, tá? Por quê? Porque a única pergunta que a gente quer que vocês respondam da melhor maneira possível é: qual foi a importância desse curso de extensão para o seu crescimento pessoal e profissional no ensino da matemática?
Então, se houve alguma contribuição direta desse curso de extensão na sua maneira de lecionar matemática, na sua didática, no dia a dia, no cotidiano da sua escola, dos seus alunos, eu quero que você coloque aqui, que você exponha para a gente no que nós podemos ajudar com esse curso e se tem alguma sugestão para que a gente possa melhorar, até porque a perspectiva é que esse curso seja ofertado para muito mais pessoas do decorrer dos próximos anos, certo? Então, não deixem de maneira nenhuma de participar dessa semana 8, tá? Participem dessa semana 8, que é a maior nota dentre todas as semanas, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Sobre a data final, Douglas, seria quando? Aí o caso... Vocês vão ter até o dia 15 para responder tudo. Certo. Ou seja, ainda terão amanhã, que é quarta, né? Quinta e sexta. Na sexta, de meia-noite, a gente vai fechar todos os envios. É provável, então, que no sábado a gente faça essas correções, até o sábado, porque aí para a gente não estar voltando, na verdade, né? Porque aí a gente corrige tudo de uma vez só, sabe? Então, sábado, Exatamente. Provavelmente todas as notas estão fechadas. Já estão lançadas. E aí, a gente já vai dar o aval a vocês que o curso concluiu. No mais tardar, eu acho que semana posterior, os certificados de vocês já estão disponíveis. Isso. Mais uma coisa importante. Todos os livros que foram feitos, né? Tem até o símbolozinho do livro. Vocês podem ver, para quem só conseguiu acessar há pouco tempo, esse símbolozinho do livro aí. Toda vez que tiver esse símbolo, é porque foi feito um livro sobre o material, tá? Então, o Douglas vai abrir algum aí, só para mostrar, porque vocês podem baixar esse material nessa setinha aí de cima, ó, perto da engrenagem, certo? Provavelmente vocês não vão ter todas essas opções, porque a gente, como está como tutor, tem todas essas opções. Mas vai ter a opção imprimir o livro todo ou imprimir este capítulo. Vejam no índice que é separado em vários capítulos, né? Então, introdução, objetivo, conteúdo programático. Então, quando vocês colocarem imprimir o livro todo, já vai baixar ele completo, tá certo? Aí já conectado à sua impressora, enfim, aí vocês só fazem imprimir, tá certo? Ou baixar, tá bom? Vocês podem botar imprimir e salvar como PDF, não tem problema, tá certo? Mas aí, enfim, nesse caso do exemplo que Douglas deu, tá como imprimir este capítulo, tá? Então, vocês podem imprimir ou os tópicos ou todos os tópicos de uma vez só. Só nessa setinha da engrenagemzinha vocês encontram a opção. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui é imprimir o livro todo, tá? Então, Isso. você vai ter as informações, né, de quando foi acessado, do momento que foi impresso, e aí tem o índice, e aí a introdução, a composição, tudo, né, a respeito da ferramenta do jogo que vocês estão estudando. O que eu recomendo? Qualquer uma dessas ferramentas que vocês acham, que vocês pensam em utilizar em sala de aula, que acreditam que são importantes, salvem como PDF no computador de vocês, porque vocês podem utilizar isso lá para frente. Vai chegar um momento que essa sala vai ser fechada para vocês não vão ter mais acesso, e aí vocês não vão ter acesso também ao material. Lógico que como vocês têm nossos números, têm acesso direto a gente agora no grupo, e podem salvar nossos números caso futuramente precisam de algum apoio, alguma ajuda, a gente está aqui para ajudar, né? Conhecimento a gente propaga. Sempre que precisarem, podem entrar em contato. Mas é interessante que se vocês puderem salvar como PDF, seria muito legal que esse conteúdo ficasse salvo no computador de vocês. O certificado de vocês vai estar disponível numa sala dessa aqui, ó. Não tem todas as semanas que a gente abriu, né? Semana 1, semana 2, semana 3. O certificado vai estar na última semana, depois da semana 8. Quando abrimos essa página aqui, vocês já ainda não podem... está aberto, viu, pessoal? Ainda Então, não está vocês aberto para vão vocês. Para vocês só estão abertas essas 8 aqui, ó. Essa aqui está aberta para mim porque eu sou editor da página. Então vocês vão abrir e vai estar aqui, ó, certificado de participação, certo? Vocês vão clicar no certificado de participação e aí vai ter obter certificado. E aí você vai clicar e vai aparecer. Vai baixar, na verdade. Vai baixar o seu Já certificado. vai aparecer o PDF assinado, enfim, já vai estar tudo certinho. Se tiver algum erro em algum dado, algum nome, enfim, aí vocês entrem em contato que a gente faz essa. A gente Correção. organiza, faz essa correção.
Tá bem tranquila, viu, pessoal? Assim, eu sei que são 8 semanas, que teve gente que não teve tempo de responder, mas assim, a gente também tá tranquilo quanto às correções, a gente realmente só quer que vocês participem, tá certo? Mesmo que, tô sem tempo de entregar atividade que é para enviar um plano de aula. Mas, como o Douglas disse, a última semana a gente colocou um peso maior, que é justamente para saber a opinião de vocês sobre o curso de extensão. A maioria são fóruns avaliativos, ou seja, realmente para saber a opinião de vocês sobre a pergunta que a gente colocou lá. Apenas um é um questionário que é super tranquilo, e apenas uma das 8 é para entregar um arquivo. Então, tá bem tranquilo, dá para todo mundo fazer. Se vocês conseguirem separar pelo menos uma noite aí, dá para fazer tudo tranquilamente, tá? E Na qualquer verdade, se dúvida, separar apenas 1 horinha, 2 horinhas, concentrar para responder os fóruns, eu acho os que fóruns, tá bem tranquilo, tranquilo, assim. tranquilo. Enfim. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá certo? Que a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo compreendeu. Então, é isso, pessoal. Estarei editando esse vídeo. Acho que daqui a 20 minutinhos eu estou disponibilizando ele lá na sala para vocês. Tenham uma boa sorte com a conclusão do curso. Participem. Quem não participou ainda, participem. Não percam essa oportunidade. E vamos lá, que está chegando no final já, né, Raninho? Exatamente, né? Ter caminhado até aqui e não conseguir finalizar, a gente realmente conseguiu postergar aí um pouquinho, mas a gente realmente precisa fechar essas notas esse final de semana, tá? Então, a gente só conseguiu colocar até sexta-noite. Aproveitem essa oportunidade. A gente só consegue emitir o certificado com essas atividades realizadas e com uma nota superior a 7. Então, aproveite essa oportunidade. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá, gente? Eu agradeço aí para quem conseguiu participar. Quem não conseguiu participar e vai verificar nesse vídeo depois, qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá certo? E é isso. Boa noite para todo mundo e boas Boa atividades noite. aí, bons estudos. Boa noite, pessoal. Ok, Ok, boa obrigado. noite. Tchau, tchau. Boa noite.